como que você vê esses novos métodos contraceptivos versus não uso da camisinha, justamente por ter essa forma Essa de se evitar? facilidade, né? Na verdade, a camisinha tem que ser usada sempre, independente do método contraceptivo que a paciente esteja usando. O que a gente tem hoje são métodos contraceptivos, que são os LARCs, que são os de longa duração, os DIUs, implantes, etc., que são muito mais práticos para a paciente, porque a paciente não precisa lembrar de usar todo dia a pílula, por exemplo. Então, eu gosto muito de DIU, tanto o DIU de cobre, quanto o Mirena, que é o DIU medicado de progesterona, quanto o Cailina. Eu gosto muito desses métodos, principalmente adolescente. Adolescente engravida porque esquece pílula. Não só adolescente, adulto às vezes também. Então, é muito mais seguro você colocar um Cailina numa adolescente, por exemplo, que é um DIU pequenininho, ela fica 5 anos com aquele DIU e tem essa tranquilidade, mas não pode deixar de usar preservativo. Os métodos contraceptivos evitam gravidez, o preservativo evita DST. Então, a gente tem que orientar as pacientes desde novinhas que tem que usar o método contraceptivo mais o preservativo. Não tem como excluir o preservativo. Doutora, tem alguma doença nova, assim, que surgiu recentemente? Ou esses problemas já vêm há longos anos? Não. O que tem já é assim, por exemplo, doenças que a gente não sabia muito bem como tratar antigamente, agora a gente sabe como tratar melhor. Mas doenças novas em ginecologia, não. A gente já tem bastante doença, não precisa de nenhuma nova, não, viu? E qual foi o pico de todas, assim, na tua opinião? Nessas épocas tinha mais isso, nessa tinha mais... Eu acho que assim, agora está tendo muita endometriose. As pacientes estão demorando mais para engravidar, né? Então, quanto mais a gente menstrua na vida, maior o risco de ter endometriose. Então, como as pacientes estão engravidando depois dos 35, a semana passada eu fiz 4 partos. A mais nova tinha 38 e a mais velha tinha 46. Então, isso é uma coisa comum de acontecer, né? As mulheres estão priorizando a carreira, etc. E aí elas ficam menstruando a vida inteira. E a gente sabe que uma das teorias da endometriose é da menstruação retrógrada, que a menstruação refluiria pelas trompas e cairia sangue menstrual dentro da cavidade abdominal e isso pode desenvolver endometriose. Então, quanto mais menstruar, maior o risco de endometriose. Então, a gente tem pego muita endometriose, muita mesmo. Inclusive em adolescentes. Adolescente tem endometriose. Então, aquela adolescente que vai no nosso consultório, que reclama de muita cólica menstrual forte não é normal. A gente tem que sempre dar atenção para essas pacientes, porque existe endometriose em adolescente e quanto mais cedo a gente tratar, menores as complicações lá na frente, inclusive em relação à fertilidade da paciente.